Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Alguns estão com o som desativado, tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Vamos um segundo, eu acabei de sair da outra reunião, só arrumar algumas coisas aqui. Nossa, vou respirar um pouco, essa reunião foi punk, essa última. Tudo bem, pessoal? Bom dia para todos. Queria agradecer a participação de todos no nosso primeiro coffee break regulatório, logo depois dessa mega live discutindo a questão emergencial. Como vocês devem ter visto, eu comentei, né, a ideia do coffee break é mais fazer uma discussão, um bate-papo mesmo, informal, vamos dizer assim, tá? A gente está pensando em fazer isso aí toda semana, tá? E discutir aí questões gerais sem ter, na verdade, necessariamente uma questão muito formal por trás. Até por isso nós tentamos aí, não criamos uma pauta, então queria saber o que vocês acham, tá? O que vocês gostariam de discutir, e se não tiver ninguém que nada, a gente pode sugerir alguma coisa, né? Mas eu preferia que vocês sugerissem algumas pautas aí que a gente pode discutir. Se quiserem, puder falar e também escrever no bate-papo para a gente registrar isso. Nada. Vai ser difícil. Só um segundo. Eu vou ver aqui. Não pagava para ninguém que nem dinheiro na casa. A verdade é essa. É pobre. Só guarda. Fazer o quê? Pronto. Então, pessoal, o que vocês acham? Vamos discutir o que hoje? Por favor, não sugira coronavírus, tá? Porque já tá um saco a discussão toda. Eu acho necessária, mas é bem complicado em diversas situações. Tá? Marcelo, eu queria só colocar uma observação, na verdade, uma dúvida também. Eu estava vendo a sua apresentação e agora, na Vimo, e aí, os slides que você coloca quais são os produtos aí de acordo com a RDC 356 de 2020. E o primeiro tópico é equipamentos de proteção individual. As luvas, elas se enquadrariam aqui, não, né? Então, essa é uma boa pergunta, porque é assim, tá? Porque o que acontece? Quando o artigo 2 da RDC 356, ela não menciona especificamente EPIs, né? Deixa eu até colocar aqui, só um segundo. O problema Porque... Pode falar, desculpa. Isso, exatamente. Aí nesse artigo 2, ele menciona EPIs de uma forma geral. Ele menciona as máscaras cirúrgicas, os respiradores, os óculos, as vestimentas hospitalares são os aventais, os capotes, gorros, propés, válvulas, circuito e conexões respiratórias. Então, eu entendo que as luvas não se enquadram nesse artigo 2. Não. E aí elas necessitariam de uma notificação base na RDC 349. E eu queria saber se vocês entendem dessa forma ou não. Sim, não, é isso mesmo. Desculpa, na verdade a gente colocou EPI porque eu coloquei em algum momento e acabou saindo, mas não é EPI em geral. Isso, né? Não, perfeito. Isso, então ela realmente não se enquadra, tá? Outra coisa também que eu acho que esse é o ponto importante, é que está bem descrito quais são essas exceções, né?
Específico aos equipamentos. Fica em aberto essa questão, porque isso é uma alteração meio pesada aí dos requisitos atuais. Exato. E um outro levantamento que eu queria também fazer é referente aos ventiladores, tanto os ventiladores, com base na RDC 349, aí eu já vou mudar um pouquinho da legislação, onde ele fala lá no artigo 7 que eles entram a certificação do Inmetro com base nessa resolução. E aí, eu queria ver se vocês entendem que também os monitores paramétricos, eles entram também nessa legislação, porque quando, se eu não me engano, é no artigo 1 da RDC, o artigo 2 da AFUN, fala que todos os produtos que são indicados no combate ao Covid. Vocês entendem que os monitores paramétricos também vai ser necessário o registro, né? Só que ele se enquadraria também no artigo 7 ou não? Não há necessidade da certificação de conformidade. Então, qualquer produto, aí é bom tomar cuidado, tá? Assim, aí a 349 é um pouquinho distinta, isso eu comentei rapidamente numa das perguntas agora, deixei mais claro isso no FAQ. A 349, tá? Ela é aplicável a qualquer produto, qualquer dispositivo, vamos falar assim, identificado como estratégico pela Anvisa em virtude da emergência pública. O problema é que aqui não está claro qual é, tá? Pois é, o problema é esse, né? Na verdade, assim, esse que é o problema. Está claro, só que você tem que ler outras coisas para entender. Está claro nesse parágrafo único aqui. Tá? Exato. Assim, se o fabricante justificar e a Anvisa aceitar a justificativa, tá? E a justificativa precisa ser indicação de uso, a prevenção ou tratamento de doença causada pelo coronavírus, qualquer produto pode se encaixar aqui. Sim. É isso que não está claro, na verdade. Tá? Então, no caso do monitor paramétrico, se você for fazer o pedido usando a 349, perfeito, né? você indicar isso aqui, inclusive a Anvisa precisa, ela pede uma justificativa, inclusive ela não fala nada, mas tem que ser basicamente uma carta, né, ou algo parecido, que vai ter que ser aditado ao processo, né? E se a Anvisa concordar, ele passa a entrar pelo regime da 349. E aí, nesse caso, isso aqui não seria, tudo isso seria aplicável. Ou seja, a certificação não seria aplicável. É só mais eu vou deixar os outros falarem aí, mas no finalzinho você falou sobre a questão das ações que o Inmetro teve em relação a alguns produtos, né? E aí, só para deixar a título de informação, foi publicada agora dia 20, na sexta-feira, a portaria 102 de 2020, onde ela suspende pelo prazo, se não me engano, de 12 meses, a compulsoriedade da certificação de luvas cirúrgicas e de procedimento não cirúrgico de borracha natural. Isso é como eu falei, na verdade eu sei que foi publicado, mas como eu não estava focando nisso, eu achei melhor não falar nada, porque também não lembro. Sim. Tá? Sim. Porque você mencionou um pouquinho do Inmetro, né? E aí eu peguei esse gancho aí só para deixar a título de informação. Na verdade, relendo agora, tá? É até um pouco, eu até falei um negócio um pouquinho errado num dos comentários, porque aqui explicita que fica dispensado a certificação, não é só o certificado. Tá? Então aqui também está um pouco mais claro. Vou até comentar isso depois. Isso, no artigo 7 ele fala de dispensado. Que como tá, isso que eu falei, o problema de tudo isso, e por isso que inclusive a apresentação no FAQ, é porque tá muita coisa junta, né? E como foi tudo publicado conjuntamente, rapidamente, exato, é um pouco confuso de verificar tudo isso rápido, né? Exatamente. Tá bom, obrigado aí pelo feedback, hein? É isso. Pessoal, mais algum comentário sobre alguma coisa para discutir ou podemos comentar alguma coisa específica? Posso sugerir uma coisa específica? Por mim, pode sugerir, Marcelo. Mais alguém, gente, quer comentar alguma pauta específica? Um segundo, eu tô com um problema no meu computador que não tá aparecendo algumas coisas aqui, tá um pouquinho difícil. Eu vou precisar.
Excelente. Tô com um problema no meu hardware aqui, eu não estou enxergando as coisas, impressionante. Só um segundo, por favor. Agora que consegui interromper aqui. Tá, se ninguém vai sugerir mais nada, a minha sugestão é só fazer, embora seja do Covid também, não é diretamente das regulamentações, mas é uma questão mais geral. Vocês notaram, por exemplo, como o pessoal tem reagido a isso? Porque, assim, não sei se todo mundo percebeu, eu comentei isso algumas vezes aí, né, na internet, a gente está basicamente em guerra, né? Uma situação incomum, porque é uma situação que a maior parte das pessoas nunca passou isso, inclusive no Brasil, né? E é curioso notar porque, assim, as regulamentações que a gente tem hoje, elas são feitas basicamente para períodos comuns de paz, vamos pensar assim, e para tratar uma coisa ou outra que não se espera que seja muito complicada, né? O que eu tenho falado é que, assim, elas não são feitas para tratar peste negra, que é meio, não é exatamente no mesmo nível, mas é meio que está acontecendo, né? Tanto que essas alterações emergenciais são basicamente por causa disso. Quer dizer, se todo mundo fosse seguir a regra atual, numa situação de emergência para a qual ela não foi feita, não teria nada como ser feito, né? Quer dizer, tudo ia ter que passar pelo processo da vida normal, etc. Então é interessante ver, né? Embora também tenha um outro lado, tem um lado perigoso, mas é interessante ver como as regras atuais elas servem bem para certas situações, mas elas não servem bem para qualquer situação fora do que elas foram criadas, né? Não sei se alguém parou para pensar nisso, mas eu acho interessante parar para pensar, que é o motivo que a gente está tendo esse monte de coisas emergenciais, não só no Brasil, mas no mundo, né? Nesse caso, você entende que as legislações da União Europeia, elas atendem esse tipo de situação? Não, Teve nenhuma modificação em relação a isso lá? não, é a mesma coisa. Inclusive hoje saiu uma discussão. Ontem eu coloquei um comentário no LinkedIn que já gerou um certo bafafá. Eu estava comentando que eu não via muito motivo para postergar o MDR, por exemplo, que vai entrar em vigor agora em abril, né? E porque a justificativa é assim, vamos postergar o MDR para facilitar as coisas. Não facilita nada, porque a regra europeia de avaliação de conformidade é a mesma, tanto no MDR quanto no MDD, né? Por exemplo. Então, assim, o pessoal fala, não pode estar sendo feita a auditoria. Então, mas vai continuar necessária a auditoria de qualquer jeito no MDD. Porque as regras atuais são dessa forma, né? A única forma de você não facilitar é o que o Brasil está fazendo, por exemplo, o que a Inglaterra fez, que é falar assim, é um caminho alternativo. Fala, olha, nessa situação emergencial você não precisa fazer auditoria. Na Isso verdade, Marcelo, desculpa. foi. Na verdade, eu moro e trabalho aqui em Barcelona e o que eu tô vendo aqui é que ultimamente já não se segue nenhuma regra, principalmente na questão dos respiradores. Falta muito respirador e já chegou a um nível que estão imprimindo em qualquer fábrica de dispositivo médico que tenha capacidade de imprimir um respirador, está imprimindo o respirador, protótipo está indo para o hospital. E se a gente for parar para falar de luva e máscara e óculos de proteção, então nem se fala. Pelo menos aqui na Espanha, o que está acontecendo hoje é isso. Não estão olhando para nenhum tipo de legislação, por causa da urgência do que está acontecendo. Isso, mas assim, eu acho isso normal, infelizmente, por causa disso. É uma situação de guerra. Mas a questão é essa, a questão é que assim, as regulamentações atuais, e na verdade não é só atual, tá? É qualquer regulamentação, ela é feita para um período normal, não para uma situação de guerra, né? Então, querer usar qualquer regulamentação atual que foi criada, como toda ação, para um período de calma, e a maior parte
trata de algumas exceções, né? Por exemplo, se acontecer uma coisa qualquer, mas assim, não é coisas exageradas, né? Como está acontecendo agora. É assim, se o cara não conseguir fazer hoje, faz amanhã. Mas não é assim, se o cara não conseguir fazer hoje, não sei quando vai fazer, percebe? Então, assim, as regulamentações atuais não servem, não se aplicam na prática e nunca vão se aplicar, não é só atual, tá? Não quero dizer que uma nova consiga, mas não tem sentido você criar uma regulamentação que atenda a qualquer situação. Então, as regulamentações criadas, elas atendem a situações esperadas normais. A situação atual não é esperada, é uma situação de guerra. Então, não tem sentido aplicá-las, né? Por outro lado, para as pessoas, empresas, etc., não ficarem contra a lei, né? Particularmente no caso de matar alguém, por exemplo, tá? Precisa ser criada uma regulamentação emergencial, assim como o Brasil e a Inglaterra fizeram. Não tem outra solução. E por isso que eu falei, o MDR como exemplo, tá? Não é uma solução a postergá-lo. Embora a última informação que eu até coloquei na internet aí, antes de começar o live, é que a Comissão Europeia está avaliando postergar por 1 ano. Tá? Mas assim, volto a falar, eu acho que isso não resolve o problema em si, né? Mas é uma questão de pressão na prática. Amy, você conseguiu falar agora? Você está me ouvindo? Porque você tá aqui dentro agora, certo? Ou não? Amy? Não sei. Marcelo, Oi. você tem algum comentário para fazer a respeito da RDC 330? RDC 330. Se você não falar qual é, eu não vou lembrar no momento, tá? A resolução sobre equipamento de radiologia, Não tenho nem ideia. Eu sei que diagnóstico intervencionista, que ela veio substituir aquela portaria 453. Agora que você falou, eu sei qual é, mas eu nem cheguei a lê-la, na verdade, porque não Uhum. estou essas coisas todas. Nós estamos focando nessa questão emergencial e ponto agora. Não tenho nem ideia. Se quiser, a gente pode comentar, discutir ela num cofre futuro, mas hoje, com certeza, não sei nem o que falar. Perfeito, gostaria sim. Eu falei, a ideia é ter o coffee semanalmente. Então, mandem coisas para pauta ou falem a pauta. Nesse caso, é melhor mandar antes, tá, o Ricardo? Porque é o tipo de coisa que nem todo mundo vai ter acesso. Então, sugiro mandar uma sugestão e a gente fala que vamos falar disso. E o pessoal pode dar uma olhada e comentar se for o caso, tá? Perfeito. Então, na próxima eu já envio já e a gente já discute. Legal. Agora, aí na Espanha, daí você falou que o pessoal tá fazendo tudo isso, certo? Estão. Aqui a gente já chegou, é muito desesperadora, né, a nossa situação. Eu tô trabalhando de casa já fazem 15 dias, porque a minha empresa, a minha empresa ela só faz software, né? Então, para a gente é mais fácil trabalhar de casa. É uma coisa que a gente já tem muito interiorizado. E para a gente foi mais fácil tomar essa decisão de trabalhar de casa. Mas eles demoraram muito para tomar uma decisão aqui de se mandar todo mundo para casa ou não. E acabou que a situação saiu do controle. Então, basicamente o que está acontecendo aqui é o que está acontecendo em todos os outros países que tiveram a situação até agora, que falta máscara, falta óculos, falta luva, os aventais e principalmente os respiradores. Então, uma coisa que eles estão fazendo principalmente é imprimindo com impressora 3D os respiradores. Então, eu acho que assim, eu eu até comentei um pouco. A situação exige que isso seja feito, mas o problema é, infelizmente, isso é contra a lei, né? Então, assim, não tem muito o que fazer. Se precisa, alguém vai fazer. Só que o que acontece, por isso que eu acho importante, até que eu tentei deixar claro aí na apresentação no live, é que
As pessoas precisam entender que estão tomando uma decisão de fazer alguma coisa contra a lei, né? Isso porque elas, inclusive, podem ser punidas depois, né? É isso que o pessoal às vezes não percebe, tá? Na verdade, aqui na Espanha tem uma... não sei dizer exatamente qual é o documento, mas eles já publicaram, quando começaram a publicar as medidas de emergência, já publicaram que toda essa ajuda no desenvolvimento de dispositivos, as empresas elas não seriam responsabilizadas. Então, por isso, tem muitas empresas aqui que se dedicam a fazer outras coisas, que partiram para fazer outros dispositivos médicos, como é o caso dessa empresa que é uma empresa catalana, que eu acho que é catalã que fala, né? Que eles estão imprimindo esses respiradores. Quando, na verdade, eles imprimiam, não sei se prótese, acho que é prótese que faz com tamanho personalizado, e eles mudaram para fazer esses respiradores. Mas, ó, tá, aí começa a entrar a questão de detalhes que eu falo. Você falou uma frase agora que você não tinha falado antes, empresas. Tá? Isso para mim tem certo sentido. Agora, e o cara que imprime em casa? Ah, sim. Não, isso quando começou a loucura aqui de que faltavam coisas, as pessoas começaram a querer fazer máscara, principalmente máscara em casa. E inclusive, óbvio, né? Uma coisa muito bonita que sai da população de querer ajudar e de tentar costurar máscara de casa, mas saíram o tempo todo na televisão falando que não é assim, que é um dispositivo médico, que não se pode fabricar no fundo de casa e que precisa de alguns cuidados. Então, e é mais disso que eu estava falando, percebe? Porque assim, muitas vezes a pessoa faz na boa intenção, só que não percebe que é contra a lei, né? Essa questão. Então, Sim. Assim, a empresa eu acho normal. E o que você acabou de falar que foi publicado é um pouco parecido com o que a Anvisa publicou, certo? Quer dizer, você pode fazer, não precisa ter nada porque é emergencial. Mas a questão é você fazer isso em casa, né? Quer dizer, você fazer em casa para você nunca tem problema, é óbvio. Você fazer em casa, você distribuir para algum lugar, nem seja para o seu vizinho, isso já é crime já, né? Essa é a questão. Sim. E isso as pessoas, em geral, as leigas, por não conhecer os requisitos, elas acham que é normal, né? Infelizmente. Então, não tem muito controle, mas eu acho que precisa justamente, na verdade, você demonstrar isso, conscientizar as pessoas disso. Porque essas pessoas, na verdade, infelizmente, elas podem matar outros. Né? Na boa intenção, elas podem matar outras pessoas. E vão ser punidas por isso. Né? Sim, sim. Mas eu acho que isso também é o que você falou antes, né? Como é uma situação de que ninguém viveu antes, as pessoas também não sabem que não podem fazer, salta essa boa vontade de querer ajudar e não sabe que está se metendo num problema. Aqui, pelo menos, acho que foi a semana passada que essa discussão estava muito viva na televisão aqui, que eles estavam o tempo todo dizendo não se pode fabricar esse tipo de produtos em casa. Não é uma coisa que se possa fazer de qualquer jeito. Aqui, por exemplo, não tem isso, né? Bom, mas é que aí também, né? Não, você está falando que, assim, percebe? É uma coisa que os países deveriam fazer, mas eu estou querendo dizer que os países não estão tendo feito. Tá? Mas aí eu acho que isso é porque o problema ele vai surgindo, né? Sim, Primeiro com certeza. surgiu a necessidade, dessa necessidade as pessoas acharam que podiam ajudar, e então alguém teve que sair e falar assim, não, peraí, não é assim que funciona. Uhum. Então, e esse também é um pouco parte do problema, tá tudo acontecendo ao vivo, né? Quer dizer, esse tipo de coisa deveria ser feito em outros países? Deveria. A Espanha provavelmente está fazendo porque ela é agora um dos maiores focos do problema, né? Quer dizer, está acontecendo muito aí depois da Itália, né? Sim, infelizmente. Infelizmente, os países vão acabar tendo que fazer isso em algum momento também, porque senão todo mundo vai fazer coisa que não deveria. Infelizmente, lado, a gente está aprendendo na marra, né? Não, por outro lado, eu tenho só uma leve discordância do que você falou, que não é necessariamente só para a questão de nunca ter acontecido. É que a população leiga, por diversos motivos, né, ela não conhece regulamentações em geral. Não que ela precise, mas ela não conhece.
particularmente de produtos regulados, né? Você vê muito isso quando você fala que as pessoas acham que qualquer coisa pode ser feita, vou usar e pronto, vou comprar e pronto, porque elas não sabem, né? Então, Bom, se dentro das empresas a gente... eu trabalho em uma startup, venho de trabalhar em outras startups também. Se dentro de empresa a gente já vê que existe ignorância em relação à regulamentação, a tudo que se tem que fazer para fabricar um produto sanitário, imagina o público em geral. Eu como agora já é minha terceira startup e eu já venho, já aprendi como que funciona e como lidar com essas empresas jovens e que saem normalmente de uma ideia, de uma universidade, e que eles não têm a menor ideia do que é o mundo do produto sanitário e não têm a menor ideia do que tem que fazer, e na hora que começa a ver toda a regulação que tem que atender, se assustam e param para pensar que a coisa é bem mais complicada do que eles imaginavam. Uhum. Isso, infelizmente, é muito comum. Aproveitando o seu comentário, eu até lembrei, eu coloquei lá no meu site do Medical Device Expert News, como sempre, eu preciso até atualizar, eu não estou conseguindo atualizar porque tem coisa demais acontecendo. Se fosse parar para atualizar, eu estava ferrado, ia ficar só atualizando aqui. Saiu um documento agora na Austrália que trata justamente disso, e é algo que eu tinha pensado algumas vezes em fazer já. Só um segundo. Ué, deixa eu achar aqui, só um segundo. Acho que eu não coloquei isso aqui ainda. Deixa eu só, peraí. Saiu um documento orientativo do TGA justamente falando do que o pesquisador, né? A gente colocou o pesquisador em geral, mas a ideia é justamente explicar para as pessoas que estão nessa situação, por exemplo, startup, explicar o que eles têm que se preocupar no caso de regulamentação de produtos. Que isso não tem muito, na verdade, nessa explicação, então acaba ficando também muito fechada, né? Não tem tipo Não tem. um documento que fale, se você tá com uma boa ideia, cuidado, tem essa cacetada de coisa pra você fazer, né? Não tem. Ele realmente, quando são essas ideias que as startups que normalmente saem de dentro de universidade, que saem normalmente de uma boa ideia de um doutorado, eles não sabem onde eles estão se metendo, e quando eles veem a regulação, eles ficam impressionados de como nunca tinham visto isso antes. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu até falei um pouco com a Bimo também. Não sei porque, como sempre, eu não tô achando. Tem tanta coisa que quando eu quero, eu não acho as coisas aqui. É um saco. Eu até falei com a Bimo e tentei pensar em vir publicar algo, de criar e publicar algo do tipo, porque isso é muito complicado, né? E, na verdade, isso acaba acontecendo de acabar com boas ideias, né? Infelizmente, também deixa claro que muitas ideias não são boas, né? Porque tem muita gente que tem ideias maravilhosas, que eu falo também. A gente trabalha bastante com não só startups, acaba muito médico entrando em contato com a gente, né? E aí fala, tô com essa ideia maravilhosa. Só que assim, são ideias maravilhosas, só que para transformar num produto final regulado, comercializável, manufaturado, você não precisa pensar muito para concluir que não vai para frente, né? É bem nessa parede mesmo que eles param, né?
eu acho que que é muito importante orientar e é muito importante, eu acho que seria uma boa coisa para se colocar nas universidades, principalmente em alguns cursos como de engenharia biomédica, que agora tem muita gente estudando engenharia biomédica, a importância de toda a parte regulatória, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a ideia tem uma ideia excelente e que em um ano pode desenvolver um produto e esse produto vai estar no mercado e vai salvar vidas, quando não é assim. Sim. Infelizmente é muito comum isso, né? Muito comum, muito comum. Na verdade, assim, esse é um problema meio genérico, eu diria, né? Que, assim, a minha visão pessoal é que, infelizmente, a academia, a parte de faculdade, não serve muito para indicar para você como o mundo real funciona. Né? Te dá umas bases, mas você tem que se virar para entender. É óbvio, algumas coisas daria para melhorar, né? Por exemplo, indicar melhor que assim, olha, não é só isso. Mas acontece muito o pessoal realmente sair de um negócio desse, seja uma faculdade ou não tendo, etc., pensando que o mundo funciona de tal maneira, o mundo não funciona de uma maneira de tal maneira, né? Na verdade, eu acho curioso isso, porque eu venho discutindo bastante ultimamente, um feeling meu, que a maior parte das pessoas não parece entender muito bem como o mundo funciona, né? Infelizmente. Um exemplo simples, né? Esse exemplo do coronavírus, assim, você fala, a pessoa vai ter que escolher entre uma pessoa que vai viver ou morrer. Isso é feito sempre, né? Isso já, na verdade, a regulamentação e governo ele tem que fazer isso, né? Agora, quando você fala, mas porque o médico italiano vai ter que fazer essa escolha? Sempre teve que fazer isso. Infelizmente, as pessoas, até porque isso envolve questões emocionais, muitas vezes questões relacionadas a parentes e entes queridos, as pessoas não conseguem enxergar de maneira objetiva, né? Mas a questão é que, assim, isso sempre aconteceu, não é novidade, né? O que acontece numa situação atual é simplesmente deixando isso mais claro, né? E mostrando alguns exemplos práticos disso. Mas isso sempre aconteceu. Né? Eu acho que é a quantidade, né? A quantidade que assusta. Não, Como acho que não é agora quantidade, eu acho que você vê isso no seu dia a dia, porque no dia a dia isso não aparece. está muito evidente, né? Eu acho que essa questão, a exposição, vamos pensar assim, né? A exposição é o problema, porque enquanto todo mundo tomando as decisões que eles precisam tomar, só que fica num hospital e ninguém vê, e ninguém precisa pensar, beleza. Agora que está exposto, o pessoal fala, mas isso não tem sentido. Então, sempre teve. Né? Por exemplo, fala do SUS. O SUS, como qualquer outro sistema, é isso, né? Quer dizer, ele tem que focar em priorizar os recursos que tem para quem mais precisa e o resto, infelizmente, é deixar na deriva. Isso é o que o governo precisa fazer. Mas não é que o governo não se preocupa com a população em geral, se preocupa, mas se preocupa justamente em manter a população, não coisas específicas. Então, fala, mas aquele remédio do SUS custa um monte, o SUS não paga. Então, infelizmente, se uma pessoa tiver isso, ou um grupo muito pequeno de pessoas tiver isso, e para manter 10 pessoas vivas, eu teria que matar 100 mil, infelizmente, o governo tem que decidir que aquela pessoa vai morrer. Não tem jeito. Quer dizer, isso precisa ser feito basicamente porque recursos não são infinitos, né? Só que, assim, isso é feito, isso é decidido, né? E as pessoas leigas, em geral, não percebem isso, nunca vão ver isso. Porque quando isso é exposto, particularmente pela mídia, né, fica parecendo que, assim, mas o governo está fazendo coisa errada. Então, não está, né? A vida é assim, infelizmente. E é isso que eu falo um pouco, né? Quer dizer, essas coisas, quando o leigo se depara com isso, quando é exposto a isso, o leigo particularmente, né? Ele tende a pensar com a emoção e não com a lógica, né? Não com a razão. Só que você pensar com a razão é meio lógico que precisa ser assim, né? E no caso, o que as situações como o do Covid agora estão mostrando é mais uma exposição dessas coisas que geralmente a população não é diretamente exposta. Não sei se é bom ou ruim, é uma coisa que acaba acontecendo, né? Alguém tem algum outro comentário em relação a isso, pessoal? Estava falando que outras empresas estão produzindo máscaras, né?
Uma notícia é que o Senai acabou de produzir 1.000 máscaras e está preparando mais 600 mil. Então, o que eu falei, percebe? O bonito, né? Precisa talvez. Agora precisa ver até que ponto isso está sendo feito de forma legal, né? Então, é esse, percebe? Esse é o problema. Porque, assim, e isso que é a questão interessante hoje, que você pensa na internet, coisas como impressão 3D, né? O problema hoje é que, assim, que também é uma possível solução, você consegue pegar o físico do produto pronto, né? Na internet, você vai e imprime. Agora, isso é realmente seguro? Por exemplo, material que o pessoal está usando. Como é que se garante que o material que está imprimindo essas coisas em casa não é tóxico, não é pior, não leva a mais problemas, entendeu? Então, assim, isso é uma situação muito, muito complicada. Infelizmente, nós, que eu estou entendendo que todo mundo que está nesse cofre aqui tem um background mínimo nesse ponto de vista, para nós é mais fácil entender, né? Pelo menos ver esse problema. Mas, com certeza, é muito difícil a população em geral notar isso, né? Por isso que eu falei, esse exemplo de explicar isso na TV é alguma coisa que provavelmente todo mundo devia estar fazendo já. Né? Não precisar esperar que tenha um problema maior, porque, na verdade, enquanto a gente está nisso, tem um monte de gente imprimindo máscara em casa e distribuindo por aí. A pergunta crucial é, e se isso começar a matar mais gente do que o próprio coronavírus, né? Que, infelizmente, é o que pode acontecer, né? Sim, e provavelmente vai causar... Né? Provavelmente vai causar problema, porque quando começou toda essa conversa de fazer máscaras em casa e costurar em casa, semana passada eles mostraram pela televisão que tinham enfermeiras que estavam fazendo máscara em casa e levando para o hospital para trabalhar. Então a gente já chega no nível que, se dentro do hospital tem um enfermeiro que está fazendo uma máscara em casa para trabalhar, não conhece a regulação e não sabe que aquela máscara que ela usa ali, que chegou nas mãos dela, passou por todo um processo antes para garantir a segurança, é pior ainda, né? Sim. Não, e essa, desculpa, Ricardo, você tinha comentado? Eu tô falando assim, ainda mais sendo feito por empresas que não são do ramo, né? Sim. Que, de repente, está querendo fazer igual a colega falou aí, na boa intenção, mas sem observar, né, os riscos que isso pode trazer. E tem um negócio curioso, eu estava discutindo isso ontem, por exemplo, olha, eu até peguei algumas informações com relação à máscara, tá? Pergunta, que material usar? Se for fazer um em casa, por exemplo, você consegue pegar isso aqui, imprimir isso aqui e falar, vou fazer uma máscara qualquer, beleza. Qual material que eu uso? Por exemplo, é biocompatível? Não. Vai dar alguma alergia em alguém? Volto a falar, para fazer em casa mesmo. Imagina se você fazer em casa. Também, não vai ser biocompatível, não vou verificar isso, mas qual material eu uso? Vocês têm ideia? Com certeza não. Vocês sabem se vou fazer em casa? Não, eu não tenho a menor ideia. Esse é o problema. Eu fui fazer uma análise rápida desse assunto e obviamente tem estudos, né? É que eu não sei porque eu não salvei aqui. Mas só para ter uma ideia, qual que é o melhor material? Alguns dos estudos que mostram o melhor material. Se você pensar rapidamente, você vai perceber que a máscara cirúrgica serve para prevenir contaminantes passar por você, passar para você, né? O que acontece, então, eu preciso usar materiais que previnam isso. Se você pegar esses poucos estudos que eu vi aí, eu não vou saber onde está agora, mas eu vou só lembrando de cabeça, o melhor material, sabe qual é? Todo mundo tem aspirador de pó em casa, provavelmente, né? Sim. Sabe esses aspiradores que vêm com um saco? Sim. Esse material desse saco é o melhor. E que material que é esse? Eu não sei. É um material não importa qual material, mas se for para fazer alguma coisa em casa, seria bom fazer algum material que tenha alguma eficácia, certo? Esse material, provavelmente, pelo que os estudos mostram, é um dos mais eficazes.
Por quê? Porque se você parar para pensar, ele faz justamente isso. Como é para tirar pó, ele é um material que tem um certo diâmetro entre os alinhamentos dele que não permite passar pó. E nesse caso, provavelmente, vai prevenir também certas coisas. Óbvio, não tem garantia que previna certos vírus específicos, mas percebe que tem sentido se parar para pensar? Não, mas dependendo do material, ele não deixa passar nada, nem ar. Isso aí é outro problema, né? Então, mas aí tem outro problema. Mas me parece que lendo isso que eu li, parece que esse material é razoável. Eu até comprei alguns em casa para testar, mas esse material é entendido, pelo menos os poucos estudos não necessariamente oficiais, porque eu não confirmei que eu li, indicam que esse material é bom. Outro material é pano para limpar, pano para secar louça também. Mas fora esses dois, por exemplo, os outros, a eficácia que esses estudos mostram é baixíssima. Né? Agora, de novo, quem está vendo isso, né? Porque pelo que eu estou vendo, a pessoa está fazendo qualquer coisa, né? O cara pega um pano qualquer e faz. Agora, não adianta pegar qualquer pano e fazer, né? Assim, pelo menos aqui era qualquer tipo de tecido que eles estavam usando. Qualquer tipo de tecido, qualquer tipo de elástico, papel. Então, não quer dizer que não ajude, mas com certeza pode não ajudar, né? Não quer dizer que não ajude, mas também não quer dizer que seja o indicado para essa situação. Isso. Ele pode não ajudar, ele pode trazer outros problemas, né? Pode agravar um quadro que já existe. Essa é a questão, né? Série de outros fatores, né? Essa é a principal questão. Depois está fazendo Por não haver estudo clínico sobre o material, vai saber o que pode acontecer. Aí você pode estar querendo prevenir um problema como o coronavírus e morrer por causa de outra coisa que você mesmo criou, né? Com certeza. É isso que é problemático. E, infelizmente, devido à situação, o pessoal está tudo no... Só vou usar o termo, né? Alguns não estão falando negativamente o termo histeria, né? Mas a questão é que é um tipo de histeria mesmo, né? Porque isso é, inclusive, que o ser humano faz, né? Como a gente está com medo, a gente fica pensando, todo mundo está com medo, infelizmente, né? A gente fica pensando em um monte de coisas e muitas vezes não pensa no que devia pensar, né? E fica pensando, vou ter que fazer esse monte de coisa de qualquer jeito. Sei lá, é melhor dar uma olhada antes, ter um pensamento crítico aí antes para garantir que você não está criando mais problema para você mesmo e para os outros, né? Isso, infelizmente, devido à situação, o pessoal acaba não pensando muito. Eu vejo que os órgãos de saúde também não tá preocupado em transmitir esse tipo de informação para a população, né? Para elas não criarem seus próprios dispositivos, né? Então, por isso que eu falei, talvez isso não seja uma boa de fazer. Mas, infelizmente, parte do problema é que é assim, você percebe que isso é bom senso? É difícil transmitir bom senso, né? Não, então, mas é que aquele negócio, por exemplo, se não vem uma informação, por exemplo, do Ministério da Saúde para alertar a população sobre isso de uma forma abrangente, a população, pelo medo, acaba não racionalizando, né? Sim. E aí tomando essas medidas drásticas que vão acarretar mais dano, de repente, do que benefício. Mas nota, aí, como exemplo prático, tá? Tem um grupo qualquer aí no Facebook que está querendo criar um ventilador pulmonar. Eu entrei no grupo que me convidaram, eu olhei duas coisas e saí porque eu estava achando impossível a discussão. Uma das coisas que apareceu lá é assim, beleza, válvula de pressão para ventilação pulmonar. O problema é um problema físico, né? Quer dizer, qual que é a pressão que aguenta? A pressão X? Beleza, a gente pode claramente usar válvula de pressão de botijão de gás. Porque a pressão é a mesma. Assim, você não precisaria ser especialista em regulamentação para pensar, beleza, será que vale a pena usar um negócio que é usado em botijão de gás? Inclusive, se os caras forem usar do botijão, não vai ter problema de contaminação. Quer dizer, isso é bom senso. Eu acho que não precisa vir o governo, particularmente, para alertar você que isso não tem sentido, entendeu? Não, sim, com certeza. Tem coisas que claramente são perigosas, né? Agora, tem outras que o pessoal faz na inocência mesmo. Por exemplo, igual usar qualquer tecido para fazer uma máscara. Coisas que eles, de repente, não julgam como sendo um problema, sim, de cara, entendeu? Sim. Eu não sei, eu acho que assim, a situação também, na verdade, faz com que, eu concordo de maneira geral que a situação precisa ter mais informação e que talvez as informações não existam hoje
por diversos motivos. Eu vejo assim também, pegando também essa situação de que pode haver criatividade, né, de novos dispositivos a partir da necessidade, né, mas desde que seja feito de forma organizada e de forma correta. Mas é curioso isso, né? Por isso que eu frisei bem na apresentação. A ideia hoje não é ficar inventando coisa nova que você não consegue provar, né? Senão fica difícil, né? Embora isso seja óbvio, particularmente depois que eu falo, por exemplo, não é o primeiro pensamento das pessoas, né? O primeiro pensamento é assim, vamos inventar coisa nova, né? No caso, as empresas hoje, se fosse para ganhar tempo, tem que fabricar aquilo que já existe, que já está difundido, né? Que é o que as empresas estão fazendo, né? Os fabricantes de ventiladores pulmonares, por exemplo, já estão vendo de expandir aí o parque fabril usando outros fabricantes de outras coisas, que é o que dá para fazer, mas já de produtos projetados, né? Vai ficar inventando coisa agora, ver se dá certo, né? Já é custoso fazer isso do ponto de vista do dia a dia normal, porque a inovação é custosa justamente porque você precisa comprovar. Fazendo isso hoje, isso é impossível, né? O último cálculo que eu fiz, inclusive, informal, de um PMA nos Estados Unidos, que eu vi algumas informações de algumas startups, é que um PMA custa basicamente uns 20 milhões de dólares. Fora 3 ou 4 anos, né? Como você vai fazer isso em 2 semanas? Né? Aí entraria aquela questão, né? Se eles vão ou não isentar você de algum tipo de teste ou ensaio, tipo, falando assim, vamos ver, né? Igual o pessoal está falando aí, por exemplo, de tirar o Inmetro, igual o colega falou, né? Tipo, são coisas que você não está garantindo segurança. E aí? Mas nota, cuidado com essa frase, tá? Você falou uma coisa que está certa, mas assim, tirar a certificação, por exemplo, não isenta de você garantir a segurança e eficácia. Só faz com que você não tenha que passar... Não, tudo bem, mas no Brasil, por que é compulsório isso, Marcelo? Não, é claro. O que eu quero dizer é que, assim, tirar a certificação não isenta o produto de ser seguro e eficaz. A certificação é uma forma de você demonstrar através de um terceiro. Você continua precisando demonstrar que é seguro e eficaz, só que nesse caso não precisaria demonstrar através de ensaios por um terceiro, vamos pensar assim, né? Na verdade, nos Estados Unidos, o FDA, eles têm um programa para produtos de emergência, mas você precisa mostrar a eficácia desses produtos mesmo assim. E esses produtos para emergência só podem ser utilizados durante o período de emergência. Isso. Não, é o que está acontecendo no Brasil também. Por isso que eu falei, essa retirada da necessidade de certificação não exime de garantir a segurança e eficácia. O problema é o entendimento do que é, por exemplo, o processo de certificação. Ele não garante nada sozinho. O que ele faz, na verdade, é um cheque para garantir para um terceiro, você, através de um terceiro, mostrar que está atendendo. Mas você não precisa da certificação para demonstrar isso. Entendeu? Então, mas se você for ver, em momento nenhum você precisa de uma certificação para ter que demonstrar isso, porque é a obrigação do fabricante garantir isso. Né? A responsabilidade dele, se acontecer um evento adverso. Né? Mas o Brasil, por que coloca a regulamentação? Porque não acredita. Não acredita que o fabricante cumpra exatamente isso e obriga ele a passar por esse processo de certificação. Né? Agora, imagina o pensamento do brasileiro tirando isso. Não, por isso que eu falei, tanto que isso é tão supérfluo, na verdade, de maneira geral, nesse caso, que a primeira coisa que a Anvisa falou que vai tirar, certo? Se fosse 100% importante, a Anvisa não falaria que não precisa mais fazer. Talvez isso seja uma quebra de paradigma, né? Algo a se pensar, né? Mas como eu falei, o cuidado disso é que talvez uma ou outra coisa seja interessante se pensar, outras não, né? Porque senão daqui a pouco, o que eu tenho comentado com as pessoas, daqui a pouco o pessoal vai querer que as medidas emergenciais tornam-se regra. Isso não tem sentido. Elas têm sentido no caso emergencial. Por isso que... Não, sim. Eu falo assim, nesse caso, a gente vê que é uma retirada de burocracia, de repente. Isso, mas é isso mesmo. É isso que eu quis dizer quando eu comentei isso no seu comentário, percebe? Eles estão tirando o que é burocracia.
mas não estão eximindo quem fornece o produto de garantir as coisas que já deve garantir de qualquer forma. Sim, então, por isso que eu digo que, de repente, algumas medidas que, porventura, estão sendo tomadas agora possam permanecer. Sim, isso com certeza eu concordo, tem que pensar. Eu até já comentei em alguns grupos isso. Uma das coisas que podia ter, vamos tirar a certificação. Vamos. Não, até porque a gente sabe que esse sistema é só burocracia, né? Infelizmente, sim, né? Vamos ver. Provavelmente algo do tipo vai ser discutido em algum momento. Na verdade, como qualquer aplicação boa de uma gestão, mesmo sendo emergencial, seria uma boa fazer uma análise crítica de se qualquer um deles, na verdade, tem sentido manter, né? Eu já acho que, sem pensar muito, a maior parte não tem sentido, mas provavelmente algumas atitudes, algumas modificações têm bastante sentido manter de forma permanente. Mas isso vai exigir tanto uma análise crítica, tanto pela própria Anvisa, quanto um posicionamento da sociedade, né? Com certeza. E aí também talvez seja, digamos assim, uma oportunidade para tentar arrumar algumas coisas que poderiam ser arrumadas já há algum tempo. Verdade. Pessoal, acabou o nosso tempo. Mais algum comentário final? Queria agradecer, então, a participação de todos. Hoje é uma questão inicial, né? Então, também estamos fazendo bem light hoje, depois da discussão toda. A ideia, que nem eu falei, é fazer uma discussão informal, tentar fazer... a gente vai tentar manter isso semanal, tá? Então, só um cuidado, tá? Para não ter problemas, nós precisamos fazer a inscrição toda semana, tá? Então, quem quiser participar, eu vou soltar um comunicado, e quem quiser participar, me peça novamente, tá? Porque não dá para fazer. Até dá para fazer fixo, mas eu vou ter problema se fizer fixo de quem vai participar. Então, a ideia é quem realmente for participar, peça e faça a inscrição, ok? Ok. Tudo bem. Queria agradecer, então, a vocês aí pelo esse primeiro. Lembro que isso está gravado. Para quem eu não mandei ainda um termo de cessão de uso e voz, tá? Eu preciso que vocês depois assinem, quem não me mandou ainda. E eu mando para quem não tiver isso ainda, tá? E a gente vai compartilhar o vídeo aí na internet para quem quiser ver. Tá? A ideia, inclusive, é também para chamar mais gente para participar. Perfeito. Ok? Beleza. Obrigado a todos, então, e até a semana que vem, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.